Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo no canal, então já mete o dedo no like aí que vai estar ajudando muita gente. Hoje estamos aqui com o canal do Delton, todos os créditos ao canal dele, o link vai estar aí na descrição e no comentário fixado. Então, sem enrolações, vamos ao vídeo. Vou mostrar agora 3 grandes distorções dos fatos que foram feitas pela PGR nas alegações finais contra Bolsonaro. Você vai ver que os fatos foram torcidos, retorcidos, distorcidos, tudo para condenar Bolsonaro. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou mostrar então essas 3 grandes distorções, e isso aconteceu ontem nas alegações finais apresentadas contra Bolsonaro e contra os demais réus da ação do golpe. E a última dessas distorções é a mais chocante de todas. Você não vai acreditar na verdadeira teoria da conspiração que a PGR escreveu na peça na sua ânsia por condenar Bolsonaro. Quem fez esse compilado aí de distorções, de mentiras da PGR foi o Enio Viterbo lá no X. O Enio Viterbo, ele é advogado, doutor em História pela Universidade de Lisboa, e ele disse o seguinte, olha aí: não tenho meias palavras, a PGR mente sobre o 8 de janeiro. Por que será, hein? Bora lá entender então. A primeira distorção aparece nesse trecho aqui das alegações finais escritas pelo PGR. Aspas aqui, palavras do PGR. Em sua análise dos eventos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, o Supremo Tribunal Federal contundentemente esclareceu que houve uma tentativa de golpe de Estado. Com o trânsito em julgado dessa decisão, ou seja, não cabe mais recurso, consagra-se uma preclusão fática, ou seja, não pode mais discutir, que implica a firmeza das conclusões alcançadas pelo tribunal. Ou seja, diz o Enio, o STF disse que é, então é, né? Que absurdo, gente, eu não acredito que eu li isso. Quer dizer então que, como o STF já condenou vários réus do 8 de janeiro, dizendo que foi uma tentativa de golpe, agora essa conclusão então se estende para os outros, está escrito em pedra, é imutável, ninguém mais pode contestar isso, é? Vejam, gente, que os réus da trama golpista, eles não participaram desses outros processos, dos outros julgamentos, eles nem tiveram seus argumentos ouvidos nos outros casos. Mas, ainda assim, querem usar as conclusões alcançadas lá nos outros casos, sem a sua participação, sem debate, sem contraditório, contra eles agora. Poxa, que conveniente para a PGR e para o STF, né? Aí eles não precisam comprovar que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Não precisam rebater os argumentos das defesas de que o Bolsonaro não estava mais no poder, de que ele não estava sequer no Brasil. Não vão precisar contestar os argumentos da defesa de que os atos aconteceram num dia que era domingo, que as autoridades estavam fora de Brasília, que os comandantes das Forças Armadas ou estavam fora de Brasília ou em férias, que o comando das forças já tinha sido passado de mão antes de Bolsonaro deixar o poder. Gente, que golpe que é esse então? Ah, mas veja bem, como a gente aqui no STF, a gente não consegue explicar como que o negócio desse é golpe, bora então dizer que precluiu. E como o STF já decidiu o que é, então não tem mais discussão. Ah, assim fica fácil, hein, STF? Vamos agora para a segunda distorção e vai aí deixando o seu like, o seu joinha no nosso conteúdo para mais gente entender as falhas e problemas dessas alegações finais e desse pedido de condenação de Bolsonaro. Dá uma olhadinha aqui no que o PGR disse. Aspas dele de novo. 8 de janeiro de 2023 pode não ter sido o objetivo principal do grupo, mas passou a ser desejado e incentivado quando se tornou uma derradeira opção disponível. As provas, na realidade, vinculam subjetivamente os acusados à cadeia causal de atos do 8 de janeiro de 2023. Isso aqui, gente, também é uma grande distorção. Como mostrou o Enio, as provas que o Gonê usa aqui são conversas dos réus de novembro e dezembro de 2022. E ele usa isso como prova de que essas pessoas já sabiam que o 8 de janeiro ia acontecer. Como assim? São videntes? Tem bola de cristal? Isso conflita com o que foi apurado. Lembre-se que os militares envolvidos, eles falavam que ia acontecer alguma coisa, mas apenas até a posse de Lula e só. Todos tinham completa consciência de que depois que o Lula chegasse ao poder, nada mais poderia ser feito. Até o comando das Forças Armadas foi passado antes da posse. Então não dá para usar as conversas de novembro e dezembro como suporte para uma coisa que aconteceu em janeiro, porque tem aí uma quebra evidente da cadeia de acontecimentos. Tem um elo partido, que é a posse de Lula.
No processo, tem uma conversa até mesmo do Cid com o Paulo Figueiredo, em que o Cid diz expressamente que Bolsonaro entendia que o 8 de janeiro não tinha a ver com ele, Bolsonaro, que já era sobre algo maior do que ele, Bolsonaro, que era sobre uma indignação das pessoas com a volta de um condenado por corrupção à presidência. Ou seja, o próprio Bolsonaro não pediu e não se envolveu com o 8 de janeiro. O próprio Mauro Cid, que é usado pela acusação em certos momentos, veja bem, seletivamente, o Mauro Cid disse que os réus não sabiam e não planejaram o 8 de janeiro. Ah, mas essa parte aí que o Mauro Cid disse não interessa, né? Aí, ó, deixa de lado, varre para debaixo do tapete, usa as palavras do Mauro Cid, só as outras, só quando incriminar. Quando absolver, aí você assome com elas. Ah, e olha só o prego final que o Enio colocou em cima desse caixão. Olha aqui. Aliás, nenhum depoimento dos militares corrobora essa versão aí do PGR. Pelo contrário, o ministro Alexandre de Moraes ele dizia que haveria um golpe no 8 de janeiro por decretação de uma GLO, uma garantia de lei da ordem. Só que quem levou a ideia de GLO para Lula foi o general G. Dias. Ou seja, gente, não tem pé nem cabeça essa tese do PGR. Ninguém que está sendo processado, nenhum dos investigados, nem seus aliados levaram a ideia de uma GLO para o Lula. Então isso é prova de que a tese é furada. Não estavam os generais, não tinha exército na rua, não tinha ninguém comprometido a dar golpe. Então não faz sentido dizer que 8 de janeiro era um mecanismo para dar golpe. Você está achando ruim isso? Bora então para a última distorção aí, para cair em fios de cabelo seu. Não, Deltan, chega. Não quero que caia fios de cabelo, mas ó, então vai embranquecer seus fios de cabelo, porque essa última distorção dos fatos e provas é uma verdadeira teoria da conspiração que a PGR construiu. Olha aí o que diz o PGR. Aspas de novo. Registre-se que Mauro Cid confirmou a inserção nos acampamentos de militares com formação em forças especiais, os denominados kids pretos, altamente treinados em operações de guerra irregular. Gonê, Cid disse, com todas as palavras que... Agora é o Enio dizendo. Olha, Gonê, o Cid disse com todas as palavras o seguinte. Como eu não estava mais no batalhão, eu, Mauro Cid, oficialmente a gente não sabia. Mas o que a gente escutava é que sim, que tinha militares ali nos acampamentos, não no 8 de janeiro, nos acampamentos, fazendo levantamentos. Totalmente diferente do que você, Gonê, botou no papel. Aliás, a teoria de que os kids pretos estavam lá no 8 de janeiro porque as grades de segurança foram habilidosamente improvisadas como escadas para permitir o acesso à parte superior dos edifícios é bizarra. Nenhum kid preto foi preso no 8 de janeiro. Nenhum. O que aconteceu com eles? Evaporaram? Se não foram presos, provavelmente não estavam lá. A não ser que tenha um evaporado, que tenha uma explicação para isso. Não existe nenhuma prova desses kids pretos infiltrados no 8 de janeiro. De onde que o Gonê tirou isso então? Você, Gonê, tirou isso de uma matéria da revista Piauí que jamais foi comprovada. Ou seja, para provar que os investigados têm a ver com o 8 de janeiro, o Gonê teve que apelar. Apelar não no sentido de recorrer, apelar no sentido de tentar o impossível, de dar um jeito, fazer uma gambiarra. Ele apelou, ele precisou recorrer a uma teoria não comprovada em lugar nenhum de que haveria kids pretos infiltrados no 8 de janeiro. É inacreditável. Nossas instituições chegaram ao cúmulo de inventar teorias da conspiração para condenar Bolsonaro. Então você aprendeu agora o seguinte, gente. Aprendeu 3 coisas. Que não precisa provar que 8 de janeiro é golpe, né? Já está tudo provado nos outros processos, não precisa mais. Segunda coisa que você aprendeu. Que o Gonê vinculou 8 de janeiro com os investigados com base em mensagens anteriores à posse do Lula, o que não se sustenta. E você aprendeu em terceiro lugar, como estava aí tudo muito capenga, que aí o PGR recorreu a uma teoria da conspiração de que havia kids pretos no meio dos manifestantes 8 de janeiro, mas isso também não se sustenta. Existe uma discussão sobre se o Mauro Cid ele foi torturado para delatar. Você já viu essa discussão? Afinal de contas, ficou preso meses sem acusação criminal. Mas olha só, o que me parece realmente é que quem foi torturado foram os fatos e as provas do processo. O Times, que é o maior jornal do mundo, ele revelou o segredo que está por trás do tarifaço do Trump. Olha só, o que eu quero falar para vocês? Eu quero mostrar para vocês alguns trechos bombásticos de uma matéria do Jack Nickas,
que é o correspondente internacional do The New York Times do Brasil, em que ele conta segredos e bastidores a respeito da decisão do Donald Trump de tarifar as exportações do Brasil para os Estados Unidos em 50%, que é a maior tarifa dentre todos os países que o Trump já tarifou recentemente. Vem comigo, então, que essas revelações aqui são imprescindíveis para a gente entender o que se passa na cabeça do homem mais poderoso do mundo, quais são as estratégias do Trump. E lá no final, um dos homens que conheceu Trump mais intimamente dá o seu palpite do que faria Trump revogar essas tarifas em um piscar de olhos. Bora lá, então, direto para as matérias do New York Times que eu quero compartilhar aqui com vocês, para você acompanhar e ver comigo. Olha aí a notícia no The New York Times. Por trás da decisão de Trump de taxar o Brasil para salvar Bolsonaro. O que está, hein, por trás dessa decisão do Trump para taxar o Brasil? Essa matéria aí, ela começa dizendo como, em vez de sancionar unicamente o ministro Alexandre de Moraes, o presidente americano Donald Trump ele decidiu que seria mais efetivo sancionar o Brasil inteiro, impondo um tarifaço de 50% nas exportações brasileiras, algo que obviamente não é algo positivo nem desejável para o nosso país, porque vai trazer prejuízos imensos para a nossa economia. Agora deixa eu adicionar aqui um dado para você mensurar esse impacto. Economistas do JP Morgan, eles chegaram a estimar o impacto negativo de 1,2% no crescimento do nosso PIB no Brasil. E aí a gente está falando aí de um impacto da ordem de 140 bilhões de reais a partir desse tarifaço só para o Brasil. A XP, ela estimou um impacto da ordem de 35 bilhões em uma estimativa bem mais conservadora. E a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, fez projeções de que no extremo negativo o impacto no PIB pode chegar a 235 bilhões de reais. Ou seja, a gente vai produzir 235 bilhões de reais a menos em riqueza aqui no Brasil. E sobre a imposição da tarifa, a apuração do The New York Times, ela segue e ela revela um segredo de bastidor bem importante. Olha aqui, ó, talvez seja pequenininho aí para você ler, eu vou ler para você. A mudança de impor sanções a um único juiz para ameaçar a nação inteira de 200 milhões de habitantes com tarifas severas foi uma decisão apenas do Sr. Trump. De acordo com duas pessoas familiarizadas com a reunião na qual o presidente discutiu sua decisão e que falaram sob condição de anonimato para discutir uma conversa privada. A medida mostrou a nova disposição do Sr. Trump de usar tarifas para acertar contas políticas, independentemente de questões de legalidade, devido ao seu poder de causar a destruição econômica e impor intensa pressão política. Gente, eu já vou te contar qual foi a avaliação de alguém do círculo íntimo do Donald Trump sobre como fazer as tarifas caírem, sobre como derrubar esse tarifaço. Mas antes, por que essa revelação aqui é importante? Porque ela desmonta completamente a narrativa que a gente tem visto na imprensa brasileira de que a culpa do que está acontecendo é do Bolsonaro e da direita. A reportagem do The New York Times, que vale lembrar, é um jornal de esquerda, deixa bem claro que Trump tomou essa decisão sozinho, sem considerar a opinião de ninguém. Ou seja, não foi a pedido de um Bolsonaro, mas foi por causa do que está acontecendo contra Bolsonaro. Não foi a pedido, mas foi por causa de. E nada tira da minha cabeça que não foi coincidência que a reação do Trump veio depois da reunião do BRICS, em que Lula deu vazão a todo o seu anti-americanismo que ele carrega há décadas, atacando interesses americanos. Trump, no fim das contas, ele vai fazer o que ele quiser e é bem condizente com a personalidade dele atacar com força total dessa forma para conseguir alcançar o objetivo. Querendo ou não, impor tarifas é uma arma que os Estados Unidos têm à disposição e que eles, como o Brasil, podem usar se acharem que os seus interesses não estão sendo respeitados. Claro que isso não quer dizer que o tarifaço é bom para o Brasil, que a gente queira isso. Não, de forma nenhuma. Nós não queremos tarifaço, assim como nós não queremos abusos e ilegalidades. Mas nada disso hoje está nas nossas mãos. E sim está nas mãos dos nossos governantes, que não vão resolver esse problema comendo jabuticaba ou debochando do líder da nação mais poderosa do mundo. Isso não resolve o problema, isso só piora o problema. A decisão do Trump ela tem claramente o objetivo de fazer os BRICS baixarem a bola e fazer com que as elites políticas e econômicas do Brasil se voltem contra o governo Lula e o STF e pressionem por um recuo nos abusos e violações de direitos humanos. Nesse ponto, o Trump acredita que as tarifas elas são mais eficientes para resolver a perseguição judicial ao Bolsonaro do que apenas se ele sancionasse Alexandre de Moraes. E aí, você que está aqui acha que isso vai funcionar? Conta aí para mim agora, como eu prometi para vocês, eu quero mostrar agora o trecho da reportagem do New York Times, lá do finalzinho dela,
que termina com a opinião do Steve Bannon sobre qual que é a saída para o tarifaço. O Steve Bannon, ele gerenciou a primeira campanha do Trump, ele foi assessor sênior do Trump na Casa Branca e conhece o Trump como ninguém. E dá uma olhadinha aqui no que ele disse. Para o Sr. Bannon, a saída para a crise repentina do Sr. Lula é simples. Aspas. Acho que se você arquivar o julgamento do Bolsonaro e retirar as acusações, as tarifas desaparecem. Fecha aspas, disse ele. Aí o repórter pergunta, isso não é extorsão? Não parece extorsão? Aspas de novo do Bannon. É MAGA, querida. Ou seja, Make America Great Again. Ou seja, está preocupado com os interesses da América. Respondeu o Sr. Bannon. Aspas. É um admirável mundo novo. Agora eu quero ouvir a sua opinião de você que está aqui. O que você achou dessas revelações aí do The New York Times, hein? Conta aí pra gente nos comentários. Fala pessoal, o que vocês acharam do vídeo aí? Comente aí nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo. Comente aí. De que cidade vocês estão. Não se esqueçam de deixar o like aí. Hoje aqui nós está aqui no Conexão Política, pessoal. Diplomacia no vermelho. Em nota, Embaixada dos Estados Unidos se refere ao STF como Supremo Tribunal de Moraes. Publicação oficial endossa fala de membro do governo Trump e critica decisões do judiciário brasileiro, citando censura, ataques à liberdade de expressão e perseguição a Jair Bolsonaro, familiares e apoiadores. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil referiu-se ao Supremo Tribunal Federal, STF, como Supremo Tribunal de Moraes. Em menção direta ao ministro Alexandre de Moraes, a declaração foi feita em posta oficial na rede social X nesta segunda-feira, dia 14. Ao comentar as falas do subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento dos Estados norte-americano, Darren Beatty, sobre a imposição da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, o post da representação diplomática foi publicada em português sem esclarecimentos, sem construção, foi intencional ou resultado de erro de tradução, o que levantou dúvidas sobre o tom da mensagem. A publicação afirma que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta impondo consequência a muito esperados ao Supremo Tribunal de Moraes e ao governo Lula em resposta aos ataques de Jair Bolsonaro à liberdade de expressão e ao comércio dos Estados Unidos. Pessoal, esse foi o vídeo, pessoal. Até a próxima aí. Muito obrigado a todos. Deixa o like aí e o comentário. Valeu.